castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade então ao estudo que estamos fazendo na primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que é: qual é o fim principal e supremo, ou supremo e principal do homem? E a resposta, que nós já sabemos de cor, podemos falar, não é? Juntos. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos falar de novo? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós vamos, antes de iniciarmos o estudo propriamente, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmo 86. E nós vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 13. E eu gostaria de deixar este trecho da palavra de Deus como base para a nossa exposição de agora à noite. Salmo 86 é uma oração do rei Davi, e no meio desta oração ele então faz uma declaração de reconhecimento da soberania e do cuidado de Deus. Conforme nós tratamos na semana passada, meus irmãos, glorificar a Deus envolve pelo menos 4 aspectos. Nós falamos isto na semana passada, no estudo anterior. O primeiro aspecto do que é glorificar a Deus é apreciar o Senhor. E apreciar significa encantar-se com as maravilhas do nosso Deus, com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele faz. É, de fato, aquele estado de contemplação que todos nós temos diante de algo que nos chama a atenção. Então, se você está passando, por exemplo, numa cidade que você não conhece, e de repente você se depara com uma praça muito bonita, ou com um prédio diferente que você ainda não tinha visto daquele igual, ou você está em contato com a natureza e de repente você vê ali aquela paisagem que encanta os seus olhos, geralmente nessas situações nós nos paramos, nós às vezes ficamos boquiabertos diante do esplendor daquela novidade. Então, apreciar o Senhor significa contemplar de uma maneira, de fato, estrondosa aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele faz. Então, é o reconhecimento no nosso coração das obras e do ser de Deus. O segundo aspecto que nós vimos do que é glorificar a Deus é adorar o Senhor, é a adoração. Depois que você para e se encanta com as obras de Deus, quando você aprecia quem Deus é e o que Ele faz, então você o adora. É uma atitude como consequência de alguém que se espanta diante da beleza e da grandeza desse Senhor. Então você entende quem Deus é, você olha para essa grandeza estonteante e então você adora essa grandeza, né? Exatamente como fez o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, quando Cristo apareceu para ele e diante daquele brilho, daquele esplendor, João diz que ele caiu no chão como morto, diante desta grandiosidade que foi o nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo a ele. Do mesmo modo, fez o profeta Isaías, quando estando no templo, e de repente a glória do Senhor encheu aquele lugar. Isaías, do mesmo modo, extasiado, ele encantado com a presença sublime do Senhor, ele então reconheceu quem ele era, sua limitação, seu pecado, e então engrandeceu ao Senhor. Portanto, depois que nós apreciamos o ser de Deus, nós sujeitar-se ao seu governo. O nosso Deus é rei de toda a terra. Ele é o governador. Portanto, ele tem o seu reino.
e ele tem os seus súditos, aqueles que apreciam o ser de Deus e as suas obras, que adoram a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, que entregam os seus afetos, todo o seu coração para esse Deus, também se sujeitam a Ele. Então, 4 aspectos que nós vimos: a apreciação, a adoração, a afeição e sujeição. Os 4 aspectos que resumem o que é glorificar o Senhor. E hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar um segundo ponto desta pergunta, que é por que devemos glorificar a Deus. E é por isso, então, que eu trouxe aqui esse texto. E eu gostaria, então, de lê-lo com os irmãos do Salmo 86, versículos 8 a 13, para que os irmãos possam, ouvindo esta oração do rei Davi, entenderem um pouco mais, por meio da expressão de um servo de Deus, o que significa de fato reconhecer quem Deus é, apreciando as suas obras, adorando o seu ser, tendo afeto no seu coração por Ele e também se sujeitando ao seu governo. Vamos ler este texto. Vamos ler juntos, meus irmãos? Salmo 86, de 8 a 13. Leiamos. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Maravilhoso, não é, meus irmãos? Percebam como que o rei Davi, aqui encantado pela grandiosidade do nosso Senhor, ele faz exatamente este percurso de apreciar o Senhor, quando ele diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Depois o versículo 10, tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Ele adora o Senhor também, quando ele, no versículo 9 e no versículo 12, aponta para a glorificação do nome de Deus. Prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. E depois, no versículo 12, dar-te-ei graça, Senhor, glorificarei para sempre o teu nome. Ele demonstra também, meus irmãos, que os seus afetos estão inclinados para o Senhor. Observem que ele diz, no versículo 12, dar-te-ei graças de todo o coração. E ainda no versículo 11 ele faz esta linda oração: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Observe então que Davi deseja entregar o seu coração a Deus. E finalmente a sujeição, quando ele reconhece que esse Senhor que opera maravilha, o Deus que é incomparável, o Deus a quem ele vai devotar todo o seu louvor, só ele é Deus. Versículo 10, só tu és Deus. E aqui a palavra Deus significando o Criador, o governador, o sustentador de todas as coisas. Então observem que nesse pequeno trecho nós temos aqui um exemplo claro do que significa, de fato, glorificar o Senhor. E hoje, meus irmãos, como eu disse então, nós abordaremos 5 aspectos do porquê devemos glorificar a Deus. Por que devemos glorificar a Deus? Então, semana passada, o que é glorificar a Deus? Hoje, por que devemos glorificar a Deus? E eu vou, então, novamente seguir aqui a exposição que é feita pelo Thomas Watson, em seu livro, quando ele faz o estudo
desta pergunta do catecismo. E ele então expõe 5 razões por que devemos glorificar a Deus. E a primeira razão por que nós devemos glorificar a Deus, temos aí a projeção, Caio? Isso, muito obrigado. Esta, irmãos, é a primeira razão por que devemos glorificar a Deus. Vamos ler juntos? Porque Deus é o doador de nossa vida. Mais uma vez, porque Deus é o doador de nossa vida. Vamos abrir neste texto que está indicado aí, que é o Salmo 100, versículo 3. Devemos glorificar a Deus porque Deus é o doador da vida. Deus nos dá a vida. E a vida, meus irmãos, é de fato um presente, um dom do nosso Senhor. Nós respiramos por causa dele. Nós temos saúde por causa dele. Ele é de fato aquele que tempera o nosso viver. Ele é o nosso alimento. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a nossa sede. Portanto, nós vivemos por causa dele. Vamos ler juntos? Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Observem aqui que o salmista, ele reconhece. E o verbo sabei aqui, meus irmãos, tem a ver com um saber pela experiência de uma vida com Deus. Nós sabemos porque experimentamos que o Senhor, ele nos comunicou sua palavra, sua verdade em nossos corações, e nós podemos experimentar no dia a dia todas as bênçãos que nos são dadas. E a principal das bênçãos é exatamente a vida que nós recebemos do Senhor. E nós estamos pensando aqui, não apenas, ou não somente, na vida eterna, que é um benefício que nós trataremos daqui a pouco, mas na vida biológica mesmo. Deus que criou todas as coisas, que com sua palavra ele dá vida aos pequenos seres, que nós muitas vezes nem mesmo enxergamos, por minúsculos que eles são, mas Deus concede vida a todos esses seres, a esses pequeninos seres, e ordena todas as coisas conforme o ato da sua providência. Deus cria e ordena todas as coisas, dando a essas coisas a verdadeira vida. E nós podemos aqui citar outro texto, quero convidar os irmãos para abrirem agora em Atos, no capítulo 17, o famoso discurso que o apóstolo Paulo faz diante daqueles filósofos atenienses. A partir do versículo 22, nós somos informados de que Paulo estava ali com aqueles senhores de Atenas, os filósofos de Atenas, e ele então passa a fazer o seu discurso evangélico, apresentando ali o que ele chama de o Deus desconhecido para aquelas pessoas, e que, na verdade, não era desconhecido porque era o verdadeiro Deus. Versículo 24, o Deus criador de todas as coisas, que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E no versículo 28, ele nos diz então, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E o mais interessante aqui, meus irmãos, é que esta citação do versículo 28 é uma citação pagã. Ou seja, eram os filósofos mesmos, os poetas mesmo de Atenas,
que falavam estas coisas. O que nos indica que a verdade de Deus, ela não está presente apenas nos lábios dos crentes. Até mesmo os ímpios, eles podem pronunciar verdades a respeito de Deus. Aliás, esta é uma compreensão muito importante da teologia reformada. A teologia reformada nos ensina que onde há verdade, Deus está, porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Então, até mesmo pessoas que não têm compromisso com o Senhor, ímpias, aqueles que são ateus, ao falarem verdades, eles estão servindo ao Senhor da verdade. Muito embora aquilo que eles falam muitas vezes podem até mesmo condená-los, porque pronunciando certa verdade, eles não glorificam ao Deus da verdade, como Paulo coloca lá em Romanos capítulo 1. Mas o fato aqui é que Paulo chama a atenção para o fato de que eles mesmos, aqueles poetas atenienses, eles mesmos sabiam que Deus é quem dá vida, Deus é quem dá existência. Então, gravem aí este trecho também, de Atos 17, especialmente versículo 25 e 28, que é o nosso ponto aqui. É Deus mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E no 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Portanto, meus irmãos, esta é a primeira razão pela qual nós devemos glorificar o nosso Senhor. Ele é o doador da vida. Se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 1, nós veremos também que no relato da criação, Gênesis capítulo 1, no relato da criação, foi Deus mesmo quem deu a vida a todos aqueles que Ele criou. E nós temos então lá a expressão mais clara desta vida, que é quando Deus cria o próprio homem. Isso está no capítulo 1, versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e depois, no capítulo 2, nós temos a descrição mais detalhada desta criação. E ali, no capítulo 2, então, nós somos informados de que o Senhor também cria, não apenas Adão, mas também Eva, a sua mulher, para que ali a humanidade estivesse completa. E Deus, então, sopra o sopro da vida nas narinas do homem, para que ali houvesse fôlego de vida. O versículo 30 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. Então, observem que o texto destaca aqui a existência da vida em todos os seres criados por Deus. Portanto, meus irmãos, esta é a primeira razão que nós aprendemos aqui, da razão pela qual nós devemos glorificar a Deus. Ele é o doador de nossa vida. A segunda razão, pode colocar, Caio, por favor? A segunda razão pela qual nós devemos glorificar a Deus é porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. Deus fez todas as coisas para a sua glória. Vamos ler juntos, irmãos? Porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. Vamos abrir esse texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Esse é um texto que pode ser considerado por alguns como um texto controverso, mas é um texto que explica bastante acerca da glória do Senhor. Aliás, todo esse capítulo de Provérbios, ele revela este tipo de tema. É Deus quem conduz todas as coisas para a sua glória, a começar, inclusive, dos planos dos homens, como está no versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito. E aí o versículo 4. O Senhor
e aqui é o Deus Yahvé, o Deus da aliança, fez todas as coisas, para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, observem, meus irmãos, que este versículo aponta para o fato de que Deus faz cumprir o seu direito de ser, de fato, quem Ele é. Deus é o governador da história. Ele escreveu a história. Este é um outro tema muito caro para a teologia reformada também, porque a teologia reformada, ela afirma que Deus decretou todas as coisas, todas, inclusive os detalhes mais íntimos da nossa história. Não há nada que Deus não tenha decretado, nada. Por isso o texto bíblico diz que até mesmo um pardal, para cair morto, ele precisa ser ordenado por Deus. Deus decreta todas as coisas. Nós vamos aprender isto quando chegarmos nesse ponto das nossas confissões, quando tratarmos dos decretos de Deus. E ali nós veremos como que Deus constrói os seus decretos e como Ele faz cumprir os seus decretos, tanto na criação como nos atos da providência. Então nós ficamos inicialmente assustados pelo fato de que o texto diz que até mesmo o perverso, ele foi criado por Deus para aquele dia da perversidade. Então, nós nos lembramos de determinadas situações na história, quando pessoas, elas consideradas perversas, elas fazem absurdos. E nós perguntamos, como pode Deus, então, permitir que estas pessoas existam e façam o que de fato elas fizeram ou fazem? A resposta é muito simples, meus irmãos, porque Deus quer evidenciar, mesmo nestas pessoas, mesmo nestes ímpios, a sua glória. O fato de nós não entendermos as razões pelas quais Deus executa os seus planos, não tira de Deus o direito de ser quem Ele é, Deus. Ele tem o controle da história e Ele faz o que bem quer fazer nas vidas, tanto de pessoas individualmente, quanto de nações inteiras. E nós vamos ilustrar este ponto lendo no capítulo 14 de Êxodo. Os irmãos, por favor, abram lá, Êxodo capítulo 14, versículo 17. Moisés, os irmãos conhecem bastante a história, ele é chamado por Deus para ser o líder que vai libertar Israel da escravidão do Egito. E Deus, ele explica para Moisés tudo aquilo que ele haverá de fazer. Deus, ele é muitíssimo misericordioso, meus irmãos. Ele não deixa os seus líderes caminharem sem instrução. Aliás, nós estamos tratando também, do tema de eleição de oficiais, e um dos pontos que consola os nossos corações, nós que somos oficiais, que somos chamados por Deus para este ofício tão sagrado, é o fato de que Deus nos dirige. Deus não nos deixa sem instruções. Então, nenhum presbítero, seja ele docente, seja regente, ele pode dizer, olha, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque Deus é um Deus que, na sua misericórdia, instrui aqueles que Ele chama. Este é um exemplo. Ele chama Moisés e não deixa Moisés sem instrução. Vejam, meus irmãos, versículos... Vamos ler do 15 ao 17. Êxodo 14, 15 a 17. No versículo 15 diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Aqui foi naquele momento em que o povo estava diante do mar e o exército de Faraó vinha atrás, perseguindo. E Moisés, como todo líder humano, ele se viu pressionado pela multidão. E ele então clamou ao Senhor. Mas Deus já havia ordenado o que fazer. Então, por isso, a resposta de Deus. Por que você está orando? Eu costumo brincar que talvez seja este o único episódio na Bíblia em que Deus rejeita uma oração, no sentido de dizer, não precisa orar. Claro que é apenas uma brincadeira para dizer o seguinte, que Moisés, naquele momento, teria de agir. Não precisaria orar, porque ele já tinha a resposta de Deus.
Isso acontece conosco. Nós sabemos o que fazer, mas às vezes, por não termos coragem de fazer o que Deus manda, nós ficamos tentando assim: é mesmo, Senhor? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? E Deus já disse para você: é isso que você tem que fazer. E às vezes a gente fica protelando, né? Fica empurrando, assim, tentando uma maneira de Deus dar um jeitinho para a gente não precisar tomar aquela decisão, e uma decisão que já foi ordenada por Deus. É o caso aqui. Então, disse Deus: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja o 17, irmãos. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aqui, a expressão que eu quero chamar a atenção é exatamente esta, de que Deus será glorificado em Faraó. E esta partícula em, ela é muito importante, porque significa dizer que é na pessoa ímpia, má de Faraó, que Deus será evidenciado. Portanto, irmãos, Deus, ele age também nas pessoas ímpias, também nas pessoas más, nos maus governos, nas pessoas de más intenções, naquelas que são inimigas da cruz de Cristo, naquelas que perseguem a igreja. Deus dirige estas pessoas. E a razão é simples: Deus quer evidenciar sua glória na manifestação dessas pessoas. O pastor Charles Spurgeon usava uma ilustração para mencionar a respeito do diabo. Ele costumava dizer que o diabo é como um cachorro preso a uma coleira. E esta coleira, ela é segurada por Deus, controlada por Deus. Como aquelas coleirazinhas que tem a pessoa aperta, né? Aí o cãozinho vai correndo, na hora que o dono quer parar, ele tira o dedo e trava, né, o pescocinho do cachorro. Por quê? Porque o diabo, ele é servo de Deus, nesse aspecto de ser escravo do decreto de Deus. O diabo nunca fará nada fora da ordem expressa de Deus. Nunca. O episódio de Jó nos ilustra isso. Diz o texto de Jó que o diabo estava passeando por aí, porque o diabo é bastante inquieto. A inquietude é uma característica do diabo, né? Aqueles que são governados pelo Senhor, eles se aquietam. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Quando Marta estava lá toda apavorada, o que Jesus falou? Marta, Marta, calma. Porque a inquietude não é própria daqueles que descansam no Senhor. O diabo estava doidinho, procurando a quem tragar, aqui, para lá, para lá, até que ele encontra Jó e faz aquele teste. Mas antes disso, para que ele faça isso, o que ele faz? Ele pede a autorização de Deus. Porque se Deus não tivesse ordenado, ele não faria o que fez. Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos isto com muita clareza em nossa mente. Deus é onipotente. Significa dizer que ele é o único poderoso. Este é o significado da palavra onipotente. O diabo é forte? É forte. Tem certo poder? Tem. Mas o poder e a força do diabo são limitados. Ele não pode fazer absolutamente nada se Deus não ordenar. Então, Faraó, Hitler, Stalin, Mussolini, essas pessoas aí que nós conhecemos pela história, que foram pessoas más, que mataram seres humanos, fizeram as mais diversas atrocidades,
mesmo essas pessoas, e principalmente elas, eu diria, foram endurecidas pelo próprio Deus, para que nelas Deus manifestasse a sua glória. Vou ler só mais um texto, meus irmãos, Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Há muitos textos que nós poderíamos ler e citar. Eu estou escolhendo alguns que eu considero que sejam mais claros, mas eu tenho certeza que, inclusive, até mesmo os irmãos devem estar se lembrando aí de vários outros episódios. Veja Isaías 43, 21. Diz assim o texto. Eu vou ler o 20 também, para fazer sentido aqui na oração, né? Diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Agora, meus irmãos, nós chegamos na parte mais emocionante deste tópico. Isaías está dizendo que Deus, Ele usa todas as coisas para benefício do seu povo. Então, os animais do campo, as águas no deserto, tudo isso aí existe para benefício do seu povo. E é por isso que Paulo, falando sobre Jesus Cristo, lá em Efésios, ele diz que Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça da igreja e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, o povo de Deus é privilegiadíssimo, porque ele é guardado pelo poder de Deus, para que aqueles que são endurecidos pelo Senhor possam glorificar os decretos de Deus, e isto em benefício da própria igreja. Então, este é o segundo ponto aqui. O terceiro ponto, pode passar, por favor, Caio? Por que devemos glorificar a Deus? O terceiro ponto é este, irmãos. Vamos ler? Porque a glória de Deus é valiosa e sublime. A glória de Deus é valiosa e sublime. Vamos ler este texto de Isaías 42, 8. É um texto que eu penso os irmãos também conhecem bastante. Isaías 42, 8. Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A glória do Senhor, meus irmãos, ela é tão magnífica, o Senhor é tão excelso em poder, em magnitude, ele possui um valor tão próprio, um valor que transcende todos os demais valores que nós possamos imaginar, que ele jamais aceitará dividir esta glória com qualquer outro ser. Até porque nenhum ser criado seria capaz de reunir a glória de Deus. Os irmãos se lembram daquele episódio no qual Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse: nenhum homem poderá ver a minha glória, porque se alguém olhar para mim, morrerá. Não há ser criado por Deus que seja capaz de reunir, de refletir perfeitamente a glória. Só um foi capaz disso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a razão é porque Ele é Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele nós vimos a glória do Pai. Só Jesus Cristo, portanto, reúne a glória inteira, usando a expressão de Paulo, a plenitude da divindade. Cristo reúne todo o ser de Deus, porque Ele é Deus.
Ele é Deus, encarnado. Mas o fato aqui é que Isaías diz: eu não vou repartir a minha glória. Por quê? Porque a glória de Deus é mais valiosa do que o céu, mais valiosa do que a própria salvação dos homens, meus irmãos. Muitas vezes, por causa das nossas crises de autoconfiança, de autossatisfação, de autojustiça, de engrandecimento próprio, nós achamos que Deus, o amor de Deus por nós é maior do que qualquer coisa, mas não é. Deus ama mais a si mesmo do que a nós. E se Ele nos amou, como nos amou em Cristo, dando-nos seu Filho, é exatamente porque o amor que Ele tem por si próprio, pela sua glória, pela sua majestade, é que fez com que Ele então se encarnasse na pessoa de Jesus Cristo. Tudo é para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós glorificamos o Senhor pelo que Ele é. Porque Ele não precisava fazer absolutamente nada em favor de qualquer criatura. Ele não precisaria sequer ter criado o mundo. Ele era satisfeito em si mesmo, pleno em si mesmo. Em Deus não havia carência. Então, só o fato de Ele dizer, haja luz, naquele dia, no princípio de todas as coisas, ali já é uma manifestação de sua imensa graça. Deus não precisava se revelar. Ele se revela por amor à sua própria glória, para evidenciar aos homens e a toda a sua criação sua própria glória. E isto nos leva então ao quarto ponto. Por favor, Caio, o quarto ponto. Por que devemos glorificar a Deus? Em quarto lugar, porque todas as criaturas glorificam a Deus. Vamos ler juntos? Porque todas as criaturas glorificam a Deus. Salmo 19, que nós vimos no domingo. Vamos ler este versículo primeiro? Muitos sabem de cor, não é? Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Vamos ler juntos, meus irmãos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Meus irmãos, percebam em que gravidade os homens estão quando não glorificam a Deus pelo que Ele é. Meus irmãos, até os céus anunciam a glória de Deus. E os seres humanos, se achando mais poderosos do que Deus, querendo se tornar mais inteligentes, mais sábios do que Deus, o que é que eles fazem? Eles ignoram a glória de Deus e passam a adorar criaturas. Paulo diz que por essa razão, os homens, parecendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque, meus irmãos, é loucura. Se até mesmo seres irracionais são capazes de reconhecer que há um Deus. O salmista diz que os rios batem palmas. E esta é uma linguagem figurada para dizer que até mesmo o som das águas é uma espécie de um coral. A natureza faz uma orquestra para dignificar o Senhor. Os pássaros cantam, os rios fazem os seus barulhos, as cachoeiras conversam entre si. Daí aquele versículo que diz que um abismo declara outro abismo, chama um outro abismo. Algumas pessoas interpretam errado esse texto, aplicando isso a pecado, né? Um pecado leva ao outro, um abismo chama outro abismo. Não tem nada a ver com isso. O texto ali está falando de uma cachoeira que está na frente de outra cachoeira, e aí o barulho da cachoeira, que o termo do Salmo
é uma palavrinha que pouca gente sabe o significado, que é o fragor das tuas catadupas. É difícil até de falar, né? Fragor é som, catadupa é cachoeira. Então, o texto está falando assim, no som da cachoeira, quando uma cachoeira faz o som, o barulho da água, a outra responde. É uma cachoeira de frente para a outra, as duas fazendo barulho. Imagine aí as cataratas do Iguaçu, né? Esses grandes cânions aí que existem pelo mundo, a água caindo e aquele barulho maravilhoso. Uma faz um barulho, a outra responde, uma faz, a outra responde. Isto mostra o louvor à glória de Deus. E os seres humanos fazem o quê? Querem ser deuses. E eles ignoram esta criação, quando até mesmo os seres proclamam a glória do Senhor. É por isso, meus irmãos, que no Salmo 14, se você voltar um pouquinho aí as suas folhas da Bíblia, veja o que diz o Salmo 14. O Salmo 14 diz que são os insensatos que declaram não haver Deus. Versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E aí, quando ele diz que não há Deus, qual a consequência disso? Eles se tornam um pecador, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, porque a negação de Deus leva o homem à miséria. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. E por não terem conhecido Deus, por não declararem Deus como Senhor, Deus mesmo os entregou a uma condição reprovável. E eles passaram a fazer todo tipo de absurdos, se extraviaram, como diz o Salmo, juntamente se corromperam, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas a criação, meus irmãos, ao contrário disso, como nós vimos aqui no Salmo 19, ela dignifica, prega, anuncia a glória do Senhor. Meus irmãos, se todas as criaturas glorificam a Deus, nós também devemos glorificar a Deus. Fomos chamados para isso, para em todas as coisas, quer comais, quer bebais, ou façais coisa qualquer outra, façamos para a glória de Deus. Lá no Isaías 43, 20, que nós lemos agora há pouco, o texto dizia, os animais do campo me glorificarão. A criação, meus irmãos, louva o Senhor. Vamos ver, por último, neste ponto, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Veja o que o texto diz a respeito do homem. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Hebreus 2, de 5 em diante. Diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Veja o que diz o versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O homem, portanto, é tido como a coroa da criação. É aquele feito por um pouco menor que os anjos. Se nós fomos, então, criados menores por um pouco do que os próprios anjos, meus irmãos, maiores, portanto, do que todas as criaturas inferiores, do que toda a demais criação, nós devemos glorificar o Criador de todas as coisas. E por último, meus irmãos, quinto lugar, vamos ler, porque todas as nossas esperanças dependem de Deus. Vamos lá, Salmo 39, versículo 7. Todas as nossas esperanças dependem
de Deus. Esta é a quinta razão pela qual nós devemos glorificar o nosso Senhor. Vamos ler juntos este versículo? Ele é bem curtinho, mas que traz esta preciosa verdade do salmista Davi. Vamos ler? Salmo 39, 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Meus irmãos, se só o Senhor é a nossa esperança, nós devemos glorificá-lo em tudo o que fazemos. Vou levar os irmãos para um outro salmo, Salmo 62. Salmo 62, vamos ver no Salmo 62, o versículo 5. Vamos ler do 5 ao 8. É um parágrafo inteiro que trata da nossa esperança no Senhor. Salmo 62, de 5 a 8. Vamos ler juntos também? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Portanto, meus irmãos, nós devemos aprender como aquelas crianças, que são crianças ainda pequenas e que dependem da sua mãe para o seu alimento, que dependem do seu pai para o aconchego, para a proteção. Nós devemos também, como estas crianças, aprendermos a depender do nosso Senhor. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Se vocês não se tornarem como estas crianças, o que Jesus queria dizer ali? Queria dizer que Ele é o único que pode dar o alimento que uma mãe pode oferecer ao seu filho. O alimento que é insubstituível e que é suficiente. Uma criança cuja amamentação materna é uma amamentação correta, ela não precisa de outro alimento. Ela se sustenta ali. Nós também, como disse Pedro, devemos desejar ardentemente, como crianças de peito, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E também Jesus Cristo usa a metáfora, a expressão de sua proteção. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pastor. Então, assim como uma criança que vai até os braços do seu pai, procurando ali proteção numa iminente situação de perigo, nós também devemos nos lançar naquele que é o nosso Senhor. Por isso o salmista diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Enquanto alguns pregam que a salvação depende do homem, como a teologia arminiana tenta ensinar às pessoas, que você que precisa abrir o seu coração, que você que precisa ir até Deus, que se você não abrir a porta do seu coração para um Jesus que está desesperado lá fora batendo, você não vai para o céu. Davi, como um bom calvinista, está dizendo: de Deus depende a minha salvação. Eu sou salvo porque Deus me escolheu antes dos tempos eternos e foi Ele quem abriu o meu coração, foi Ele quem colocou ali dentro a convicção, a fé para que eu pudesse crer. É Ele que me sustenta com a sua graça. Ele é a minha salvação, é o meu alto refúgio. Se eu não sou abalado, se eu não perco a salvação, não é porque eu sou bom crente, é porque Ele é quem me sustenta. Não serei jamais abalado. Por isso nós devemos glorificar o nosso Senhor. Lembrando, em primeiro lugar, porque Ele é doador da vida. Em segundo lugar, porque todas as coisas Ele fez para a sua glória. Terceiro lugar, porque a sua glória é valiosa e mais sublime do que todas as coisas. Quarto lugar,
porque todas as outras criaturas engrandecem o Senhor, nós também devemos fazê-lo. E, finalmente, irmãos, porque Ele é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a cada dia, meus irmãos, em tudo que fizermos, quer comendo, quer bebendo, que Ele nos ajude a fazermos tudo para a glória dEle. Amém, meus irmãos.